Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Do Lado de Cá, o podcast que realizamos aqui, eu e Juremir Machado da Silva, eu, Nando Gross, Juremir Machado da Silva, aqui no estúdio belíssimo, na Ladeira, né, no centro de Porto Alegre, algumas livrarias por aqui, cartórios também, né, e o Cine de Bancários, que é onde é a nossa sede, e estamos aqui para tratar de vários assuntos. Hoje vamos falar um pouco do futebol, mas lado B, hoje lado C, lado D, não só do glamour do futebol, né, professor? Perfeito, Nando. Aliás, como está bonito esse estúdio e que nome bem bolado. Do lado de cá ficou bonito, hein? Ficou, né? Como é que chama isso aí? Não sei. Enfim, essa logo, marca é um aí. logotipo, né, Fernanda? Posso chamar assim? Isso. É. Tá bonito. É um logo. Doutor Décio Neuhardt. Falei certo? É alemão, né? Neuhaus. Casa Então Nova. tem que ser o Neuhardt. Tá Neuhaus, né? É. Neuhardt. Eu imagino cada vez que chega no hotel para fazer o cara escrever esse nome. Bah, quando eu fiz vestibular para Direito, né? Eu fiquei, na época as rádios transmitiam o listão, eu fiquei sabendo que eu passei por causa do locutor, né? Porque ele, a ordem alfabética, quando ele chegou Décio e trancou-se, passei, né? É. Décio. Se ele não conseguiu dizer, sou eu. Então. Não, bom é que tem nomes que passam rápido. O teu demorou um pouquinho pro cara dizer. Claro. Dava tempo de ver, né? Já tá. Mas era legal isso nessa época, né? Eu fiz vestibular também, eu ouvi meu nome no rádio. Era legal, né? A gente ficava esperando o listão que ia sair no rádio, né? E Sim. que estresse, né? Bah. Mas... Não, eu acho que melhorou. Nesse aspecto, o acesso à universidade melhorou. Hoje a gente tem avaliação pela escola, que é o Enem, né? Tem outro tipo de avaliação. A avaliação do vestibular, às vezes, é muito limitante, né? Muito limitante. E teve um período que o vestibular não tinha nem aquela coisa, Juremir. A PUC, eu acho que começou a fazer antes, que dava peso maior. Tu ia fazer áreas humanas, então as matérias humanas tinham um peso maior na avaliação. Mas durante muito tempo era tudo igual. Peso 3, peso 2, Quando peso eu 1. tudo a mesma coisa. Em 1980 era tudo igual. E eu achava sempre que era um pouco de maldade com a juventude, porque em vez do governo, por exemplo, criar mais vagas e aceitar todo mundo que quer estudar e que quer melhorar, jogavam uns contra os outros. Olha, quem acertar tantas questões entra e quem não acertar não entra, e que vá cuidar da vida. Hoje está muito mais, digamos assim, voltado para tentar integrar a maioria. Claro que tem cursos que ainda são muito concorridos, medicina, por exemplo. Mas mesmo assim já está... Já entra, né? Hoje, já entra. O aluno hoje, né, o vestibulando, ou que quer ingressar na faculdade, ele já tem que ter um pouquinho mais de preparo, né? Não é a sorte no X, né? Claro. Na nossa época era muita sorte no X. Mas não pode ser excludente. Aí também caberia o Estado, né, dar uma condição para a pessoa chegar numa melhor condição de coisa que o Estado não faz. A nossa escola pública, ela andou para trás. Perfeito. Ela andou para trás. Se a gente pegar um tempo de alguns 20, 30 anos atrás, né, a nossa escola pública era melhor, não era essa distância do particular para o público. Eu venho do interior, né, Nando? Lá no interior, o orgulho era tu estudar numa escola estadual. Tu te preparava melhor do que o colégio particular. Eu sou professor há 30 anos e a minha visão é esta. Claro, a universidade precisa formar os melhores, a sociedade precisa de cérebros extraordinários, mas a principal tarefa é tentar melhorar todo mundo que quer aprender. O sujeito bate na porta da universidade, ele precisa ser aceito. Claro, ele precisa ser alfabetizado, tem alguns pré-requisitos, mas não pode pensar só assim, só os melhores entrarão. Os outros não vão ser melhorados? Os outros não poderão ter direito? Porque muitas vezes... Passa a impressão, Juremir, que tu só pode melhorar até o dia do vestibular, ou seja, até os 17, 18 anos. Depois disso, a universidade, tudo que vai acontecer não é capaz de te melhorar. E acontece uma coisa que a gente tem visto muito depois do ProUni, que é o seguinte: o estudante chega com uma certa defasagem em relação àqueles que tiveram melhores condições de preparação. Mas essa desvantagem ela desaparece rapidamente quando o estudante é interessado. Rapidamente, 6 meses, 1 ano, não tem mais desvantagem nenhuma. Quando se lê um trabalho, por exemplo, a resenha de um livro, não tem a menor possibilidade, a menor chance de saber se quem fez era ProUni ou não era. E muitas vezes tu fica sabendo depois, o cara tirou 10, aí ele diz assim, puxa, eu que sou do ProUni, tirei 10, e tu deste 10 porque ele mereceu 10 sem saber quem era. Então eu acredito que rapidamente a juventude aprende rápido. O que acontece, tu fala na faculdade,
que tanto o que teve uma instrução um pouco melhor do que o outro, eles concorrem em igualdade de condições. E isso que nós teríamos que ter no ensino fundamental e no ensino médio, né? Igualdade de condições. Claro, que não tem. É uma corrida... O vestibular de antigamente, principalmente, era uma corrida em que o mais preparado por condições de família, de escola, etc., ele largava 500 metros na frente. Quem é que ia chegar na frente? A distância era muito grande. Agora, o Décio trabalha diretamente com jogador de futebol, né? E a gente está falando agora na questão de estudo, né? E a gente tem uma ideia, que torce para Grêmio, para Inter, né? Que a maioria torce lá, seja em outro lugar, para o Flamengo, para o Corinthians, para os grandes clubes. Esses caras têm uma situação diferenciada do que é a realidade do jogador de futebol. E eu diria que quase 90% dos jogadores de futebol não conseguem terminar o colégio, né? Eles saem cedo, às vezes, de casa, com 13, 14 anos, vão morar em escolinhas, em outras cidades, né? Não conseguem nem ter um... Né? Então, a gente vê muitas vezes, né, um jogador de futebol chegar no auge com 16, 17 anos e ele não ter uma estrutura, né? Às vezes não teve uma base familiar, família muito humilde, ele passa a sustentar a família com 14, 15 anos, ele não consegue ter uma estrutura, né, para lidar com tudo aquilo. E olha, durante muitos anos, os jogadores foram muito enrolados pelos clubes, pelos empresários. A Lei Pelé, ela mudou, né, mas foi muito criminalizada pelos clubes. Os clubes se irritaram muito com a Lei Pelé. Talvez tivessem imperfeições, mas aquela foi uma lei revolucionária, né? Mas a realidade, onde eu queria chegar, é que a parcela é muito pequena, né, para a gente colocar como jogador de futebol uma classe privilegiada no Brasil. Tem gente jogando por cachê, tem gente ganhando salário mínimo ou menos que isso, e está aí, e às vezes seria uma proteção social, né? E tem gente pagando para jogar. Pagando? Pagando. Nós estamos aqui já no estado de novo, clubes de terceira divisão cobrando dos jogadores para jogar pelo sonho de um dia se tornar jogador, né? Se inscreve na federação. Aqui no futebol gaúcho acontece? Acontece. E quem é que cobra? O clube ou alguém que cobra assim por fora? Tu não consegue indicar diretamente o clube, mas a gente fica sabendo, né? Tem o intermediário entre o clube, tem que pagar a taxa na federação para escrever o contrato, isso mais aquilo. Até recentemente o sindicato no site até fez uma campanha que o jogador não tem que pagar alojamento, o jogador não tem que pagar alimentação, o jogador não tem que pagar a inscrição na federação dos atletas. Dos atletas profissionais. Isso. Porque vem essas denúncias para nós. Como tu já falou antes, né? Queira ou não queira, a classe dos atletas ainda... ela, na parte educacional, né, a nossa parte institucional de educação, o atleta, quando resolve ser atleta, ele acaba abandonando os estudos. Até quando tu vê um jogador que fala bem, que é fluente, como ele fala. Porque geralmente nossos atletas, tem atletas que atravessam o Brasil inteiro para vir para Porto Alegre, tem atletas de Porto Alegre que vão para o Nordeste para tentar a sorte e acabam não tendo uma educação. Acabam não frequentando o colégio. Tem jogador jogando no leste europeu, na África, na Ásia, na Oceania, que tu nem faz ideia. Na terceira, na quarta, na quinta divisão, tem jogadores espalhados por tudo que é lugar. Tinha um antigo dirigente, né, que dizia que o futebol era a chance do pobre ganhar dinheiro. Elevador social. Elevador social. E aí, um país que oferece poucas oportunidades, né? Exatamente. Então, o que a gente acaba encontrando aqui. Atletas aí de 23, 24, 25, 26 anos, sem formação nenhuma e correndo ainda naquele sonho que vai ser um grande jogador, né? Então, o sindicato hoje tem fornecido curso de inglês, está fazendo cursos profissionalizantes para oferecer para esse pessoal, porque a grande maioria trabalha 3, 4 meses por ano, né? Tu pega o campeonato da primeira divisão, aqui dura 3 meses. O campeonato de divisão de acesso dura 4 meses. Qual é a média salarial dos jogadores hoje no Rio Grande do Sul? Dessa que disputam, vamos lá, profissional. Não os que estão pagando para jogar, mas divisão de acesso, a primeira divisão, vamos trabalhar com números assim... Gauchão. Em torno de 10 mil, 12 mil por mês, uma média que os atletas recebem. O Ipiranga, por exemplo, tem um teto que é 18 mil reais. Tem 2 ou 3, no máximo, jogadores que ganham isso e o resto para baixo, porque o Ipiranga ainda é um clube que se preocupa com as despesas. Eles fazem um cálculo de quanto eles vão ganhar. Agora, a média, assim, na primeira divisão, seria em torno de 10 mil reais. Claro que tu tira Grêmio, Inter. Aí nós ainda estamos falando de algo aceitável, né? É baixo para futebol? É.
né? Mas, e fora isso, baixando, segunda divisão, por aí. Segunda divisão, aí tu já vai ficar numa média de R$3.000, R$3.500. Difícil, hein? Difícil. E na terceira divisão, gente pagando, inclusive, para jogar. Terceira divisão, ou jogando de graça ou ainda pagando, né? Eu já defendi muito e depois mudei de posição. Eu defendi a volta, por exemplo, do campeonato da primeira divisão, o Brasileirão, que não fosse pontos corridos, porque pontos corridos às vezes fica muito chato quando um clube dispara e aí, ou mesmo quando algum clube já cai desde o início, já está destinado a cair. Mas, no meu entender, os pontos corridos, eles têm a fórmula de pontos corridos tem um fator econômico importante, porque garante a estabilidade contratual. Estabilidade, é como se vai ter atividade para um clube o ano inteiro. Tu pega o seguinte, né? É uma razão econômica. Discussão, é muito bacana, né? Quando é fases classificatórias, é bacana chegar lá o primeiro da chave A, primeiro... Mesmo que tu passe para a fase seguinte. Se não Agora tu veja o seguinte, na Série D, né? Que começa lá com 60 e poucos clubes. Passa a primeira fase, ela vira 32. Sim. E aí, o que faz o clube? Porque o clube tem que assinar um contrato de no mínimo 3 meses, isso que diz a legislação. Ele joga 1 mês... Fica sem atividade. Fica sem atividade, ele acaba não pagando o salário para o atleta, o salário vai para a justiça e Qual é o nível de inadimplência? Você está falando de não pagar salário. Aqui no Rio Grande do Sul, dos clubes, há muitos casos desses, tipo de salário mesmo, não é nem causa trabalhista, salário mesmo. Uma das coisas, atraso é constante, né, os salários, e geralmente os clubes que vão ficando mais abaixo, não estou nem falando da primeira divisão, mas da divisão de acesso, ali, quando o clube já começa a ver que não vai ter condições de se classificar ou continuar, ele já começa a parar de pagar. A legislação permite um truque. Um jogador, para romper um contrato, ele precisa estar com 3 meses de atraso. Aí tu veja um campeonato dura 4 meses, tu paga 1 mês, e o jogador, para se livrar desse clube, ele precisa esperar 3 meses, né? Mas toda a questão, né, nós temos competições deficitárias. Nós temos uma entidade que administra o futebol que é rica, nós temos federações ricas, nós temos uma FIFA rica e clubes pobres. A respeito de entidade rica, o governo federal agora está propondo a regulamentação das apostas. E a CBF já se apresentou como intermediária, ela quer receber o dinheiro, ficar com 20%, e para os clubes e entidades esportivas seriam passados, se eu não me lembro, 1,67% do bolo, ainda se quer aumentar. Mas os clubes estão dizendo, mas por que a CBF quer nos representar? Eles talvez gostassem de se apresentar eles mesmos. E será que 20% não é muito, não é uma mordida muito grande para a CBF fazer a gestão desse dinheiro? Na realidade, né, que eu vejo é uma inversão total de valores, porque a CBF deveria ser só o órgão que administra o futebol. Ela deveria ter o ideal, né, de CBF, FIFA, é que elas recebessem só um faturamento para pagar seus funcionários e fazer as suas administrações. Mas inverteu. Tu pegar o balanço da CBF, tu vê o lucro milionário que a CBF tem com a seleção brasileira e que não retornam para os clubes. Aposta uma grana lá no Grenal, bota 500 pau no Inter, vitória do Inter, cravado. Por que a CBF tem que ganhar uma comissão disso? Pois é. É um Grêmio ou um Inter. E não retorna, né? Não retorna. A gente sabe dos salários altíssimos do presidente, de diretores. Agora, o mais absurdo de tudo isso, Nelson, é que faz o quê? Quantos anos que esses caras estão funcionando, né, com um escritório em Montevidéu e não pagam um centavo de imposto no Brasil? Agora nós estamos falando de regulamentar, mas para um pouquinho, está um tempão isso já aqui. Há quanto tempo tem as casas de apostas? Né? E não pagam nada. Não pagam imposto para o governo. Não sei se os clubes recebem. Não. Acho que não. Não. Se os clubes não recebem, os atletas também não devem receber. Então tu usa o futebol, usa a estrutura, a exploração da imagem do clube e do jogador sem nenhuma indenização. E a gente já fez estudo, né? Tu não pega essa empresa no Brasil, né? Essas empresas tu não pega no Brasil. Todas em Montevidéu. Montevidéu, para o leste europeu. Mas em Montevidéu tem um prédio lá com 10 andares, tem umas 6 ou 7 ali. A CBF alega, o argumento da CBF para querer morder esse dinheiro é que o campeonato é dela. Portanto, se vão usar o campeonato que pertence a ela para produzir lucros, ela quer a parte dela.
Mas, Juremir, eu fico naquela... mas é que os clubes não se insurgem, as federações não se insurgem dentro dessa pirâmide, né? A CBF é milionária. Ela tem, hoje, superávit. Ela deve ter, hoje, mais ou menos, em caixa, mais de 700, 800 milhões de reais. Agora, E não se usa em nada. Para esporte não se usa em nada. Aí vamos fazer, deixa eu pegar um clube tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que é um bom pagador. Tu pega o Guarani de Venâncio Aires, lá sofrendo, enquanto uma entidade rica. A CBF deveria faturar, na minha opinião, só em cima da seleção brasileira. Que já seria o suficiente. E é uma fortuna que eles ganham. Porque é interessante até de explicar para o ouvinte como é que se deu essa inversão, porque a CBF, em princípio, ela é o resultado da ação dos clubes, porque os clubes elegem o presidente de uma federação, as federações elegem a CBF. Então, a CBF deveria estar sempre a serviço dos clubes. Ela deveria fazer justamente aquilo que os clubes querem. Como é que a CBF adquiriu mais poderes a ponto de os clubes se tornarem reféns da CBF? Já indico várias leituras, né? Invasão de Campo, tem vários livros que a gente Indica pode... alguns aí, Décio. Invasão de Campo. Eu vou te mandar uma relação lá de livros, de brasileiros escritos também, por brasileiros, né, que mostram toda essa podridão. No Brasil começa quando o Avelange consegue tirar o Conselho Nacional de Esportes, né? Quando eles criam a Confederação Brasileira de Futebol. Antes era um Conselho Nacional que comandava. Era estatizado. Nós tínhamos a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e ele cria a CBF. Isto. E aí passa para a CBF, a administração do futebol. E aí, o grande nome que surge... Isso é 79, é o último ano da CBD. Aí surge o João Avelange, né? Que durante muito tempo foi visto como um transformador do futebol. Depois... Ficou em família, né? Depois passou para o Ricardo Teixeira, né? O genro. Exatamente. Comandaram durante décadas o futebol e enriqueceram, né? O João Avelange hoje é um cara que foi banido do esporte, já está morto, né? Mas foi banido do esporte. Ele era presidente de honra do Comitê Olímpico Internacional, foi banido do Comitê Olímpico. Todas as honras ele perdeu. O Ricardo Teixeira tinha uma mansão em Miami, ia ser preso, teve que voltar para o Brasil. Não sai daqui, né? Não sai daqui, isso é uma vergonha, porque o Marinho estava preso, parece que foi por idade que ele voltou, né? Saiu. Sim. E o Marco Polo Del Nero também, não pode atravessar ali em Livramento. A Ribeira. A Ribeira ali, não pode comprar um perfume que vai preso. E aí se explica muito o que está acontecendo na CBF. Né? É que muitas vezes a pessoa... Um amigo me disse um dia, mas por que os clubes que votam não fazem o que eles querem? Bem, porque esses 20 clubes aí da primeira divisão, mais os da segunda divisão, eles são minoritários em relação a todos os sócios da CBF. E desunidos também, né? E desunidos também. Existe os votos dos pequenos acabam desequilibrando a balança. Para não puxar aqui para o Estado, vamos botar no Rio. Dependendo da posição do Flamengo, o Fluminense está no outro lado. Sim. Então, também existe entre os dirigentes, dentro da CBF, essa rinha. É difícil tu pegar, de repente, o presidente do Grêmio e do Inter alinhado numa linha só. Então, tu encontra dirigentes lá para todos os lados. No caso do fim do Clube dos 13, que era do Fábio Koff, o Grêmio foi o primeiro a assinar um documento para implodir o Clube dos 13. E Flamengo na ponta de lança. Sim. Era até aquele jornalista que era o presidente do Flamengo na época. Márcio Braga. Era o Márcio Braga? Na época era o Márcio Braga que estava por trás. Estou confundindo. Era o Márcio Braga, junto com o Ricardo Teixeira. E o primeiro a assinar foi o Paulo Odoni, do Grêmio, acabando com o Clube dos 13. Né? E depois dali a gente viu como ficou, né? Hoje há uma desigualdade brutal, que agora com as ligas está tentando se reorganizar, mas Grêmio e Inter ficaram muito para trás em relação ao Flamengo e Corinthians. O nosso esporte dentro do Brasil, ele é todo cheio de errinhos, né? Quando me convidaste para vir aqui, eu dei uma parada para pensar no assunto. 25 anos da Lei Pelé. Faz 25 anos que estão combatendo a Lei Pelé. Faz 25 anos que eu acompanho isso de perto e durante 25 anos eles querem destruir tudo. O Clube dos... A Lei Pelé é uma conquista da classe trabalhadora, no caso, dos jogadores de futebol? Sim, foi uma conquista com o Pelé e que até hoje tentam acabar. Existe um projeto de lei na Câmara Federal, conduzido por um deputado, irmão lá do governo FHC, do esporte. Sim. Foi. FHC. Sim. Quando o Pelé era ministro. Quando o Pelé era ministro. E já tem um projeto para voltar ao passe.
Quer dizer, os caras não acompanham a modernidade do mundo. Hoje passa uma coisa que não se discute. Mas tem um projeto de lei lá tramitando para voltar ao passe. Mas não é inconstitucional? Eu também, para mim é inconstitucional. parece. Mas a Câmara Federal já está discutindo, né? Já começa assim. Se é inconstitucional, já nem discute. Tem a bancada da bola. É. E aí quem está por trás disso é um deputado ligado ao esporte, né? Pois Para a volta do passe. Para a volta do Mas passe. isso é inacreditável. Mas é que... Vai voltar a escravidão também. Não é o Sandro Fantinel, o vereador lá de Caxias, que está Podia ser ele, né? Não, a questão que tu sempre vê durante esses 25 anos, os clubes continuaram sempre gastando, e nunca querendo se adequar às suas contas. Existe hoje um clube que é exceção no Brasil, que é o Flamengo. O resto dos clubes devem. Você lembra do Coracini, volante? Quem? Coracini. Coracini? Não me lembro. Jogou em 2000 e pouco. Ele tem até hoje um processo contra o Santa Cruz de Pernambuco. Você lembra do Cássio, lateral, que era do Flamengo, jogou aqui no Inter? Sim, o Cássio eu lembro. Tem um processo até hoje contra o Santa Cruz. Se lembra do Diego, goleiro do Juventude? Diego, depois foi para o Atlético Paranaense, depois foi para o Fluminense. Tem um processo até hoje contra o Fluminense. Se lembra do Murilo? Murilo do Inter? Não, Murilo Engelmann, goleiro do Grêmio. Sim, lembro. Tem um processo até hoje contra o Fluminense. Nós estamos falando de 20 anos. Processos de 20 anos. O processo ainda está tramitando? Continuam tramitando. Justiça esportiva. A famosa lentidão. Não. Justiça trabalhista. Justiça do trabalho. Justiça do trabalho. Então os clubes vieram assim, tu pega. Quando veio ali... Por quê? Os clubes têm muita força, não fazem andar, isso é política. Porque não pode ser processual isso 20 anos. Para mim, existe uma conivência, né, do Poder Judiciário. Porque tu veja que já foi criado para os clubes. Profute, Futebol Mania. Agora tem a nova moda, a SAF. Tem a nova moda, que é recuperação judicial. Mas isso sempre é em cima do calote. É calote para não pagar. Agora, então, Rio e Arena não pagam IPTU. Eu, Juremir e tu pagamos, não. Agora, as multas rescisórias não constituem uma espécie de passe por outro meio? Porque o jogador... É elevada, né? É elevada. Eles colocam lá em cima, o jogador está preso. Não, mas para colocar lá em cima, eles têm que botar um salário alto. Mas não pode pagar baixo e botar salário alto. 2.000 vezes o salário mensal. Então, se tu botar um salário de R$1.000, né, para arredondar a cláusula, é 2 milhões. Quem é que paga 1.000 para um jogador? Jogadores hoje aqui da base de Grêmio e Inter ganham 4, 5 mil. Então, tu já calcula que um jogador de base hoje, ali 16, 17 anos, já tem cláusula em torno de 20 milhões. Aí que tu vê, subiu para a equipe principal, faz um aditivo no contrato e empurra lá para cima. Ou seja, ele só sai se o clube quiser. Sim. Ou se pagar a multa. Agora, quem é que paga a multa? Só o PSG. Tem casos que vem o clube aqui. Vou usar o Bahia pagou agora do Tassiano. Pagou, né? Pagou a multa rescisória do Tassiano. Vou usar o exemplo do Grupo City, né? Do Anderson, que jogava no Grêmio. Anderson. A cláusula indenizatória dele era de 40 milhões. Veio aqui o Porto, botou 5 milhões e levou. Porque aí negocia como negociava antes, um valor... A única vantagem que tem o atleta é que o passe, quando terminava o contrato, ele continuava atrelado ao clube. Certo. Aí faz uma diferença brutal. Tu hoje termina um contrato, tu vai embora, vai procurar outra coisa. Ô Décio, tu acompanha o caso do Jean-Pierre? Sim. Eu queria trazer alguma coisa para a gente entender, porque o Jean-Pierre tinha contrato. O Jean-Pierre é um jovem, não sei o que aconteceu, uma pena, né? Eu apostava muito nele e anunciou aposentadoria. Como é que fica a vida dele, assim? Como é que foi a relação de extrato, se eu posso chamar assim, com o Grêmio? O jogador tem uma possibilidade, né, de não pagar para romper o contrato. É quando ele decide que não vai mais jogar. Durante um lapso de 30 meses, se ele não jogar, o clube não tem direito a cobrar a cláusula indenizatória. Do clube segue pagando ele? Não. 30 meses de afastamento sem remuneração. Sem remuneração. Mas tu começa a olhar assim, o nosso ordenamento jurídico mesmo aqui para atleta começa lá na FIFA. Quem é que faz as regras na FIFA? As confederações, as associações nacionais. Vem de cima para baixo esse arcabouço que aprisiona o atleta. A cláusula indenizatória, um jogador nenhum pode pagar. E depende do ângulo que tu vê. Se tu olhar a cláusula indenizatória de um jogador, vamos trazer para o nosso estado aqui, de Grêmio e Inter, é uma coisa.
Agora, tu imagina um jogador, vou usar clubes já que estão meio fechados, 14 de Livramento. Se o jogador assinar um contrato de R$1.000 lá, a cláusula indenizatória vão botar de 2 milhões. Aí ele vai lá e faz um jogo ali em Rio Grande e o São Paulo se interessa por ele. Você vai, quanto é que tu ganha? 1.000? Os caras, vou te pagar 1.500, tu topa? Ele fica super faceiro, vai chegar em casa e dizer para a esposa, vou ir jogar no São Paulo, vou ganhar 500. Aí chega o São Paulo, que era o jogador, o que diz lá o 14 de Livramento? Me paga 2 milhões. Acabou ali. Eu não entendi a questão do Jean-Pierre. Ele fica sem receber 30 meses, sem participar do clube, e daí, ele, se quiser, não se aposenta, ele volta a jogar, ele está livre do Grêmio, eu não entendi. O Grêmio, eles romperam o contrato. Está rompido o contrato. O Grêmio não tinha que pagar nada para ele de indenização, nada? Nada. Tecnicamente, se ele desiste, ele teria que pagar a cláusula indenizatória, porque é ele que está rompendo o contrato, né? Se ele não paga a cláusula indenizatória e fica 30 meses, que para o atleta é uma eternidade. Sem jogar, ele depois pode voltar a jogar e não é condenado a pagar essa cláusula indenizatória. Só que 30 meses é muito tempo. Se ele voltar a jogar agora, ele tem que pagar a multa. Aí depende como é que o Grêmio e o jogador fizeram a rescisão, né? Se ventilaram. Esse dia, tu está falando em Grêmio, nós estamos vendo um caso de um jogador de um clube aqui de divisão de acesso. O jogador quis romper o contrato. A gente botou lá, ele não quer mais jogar, tem 26 anos, está perdendo o anseio, já viu que não vai ser jogador, quer procurar outra profissão. A gente botou lá no contrato, o clube aceitou que ele rompesse e a gente conseguiu botar no contrato. Largou. Que o clube também abria a mão de eventual cobrança de cláusula indenizatória. Porque agora, senão ele ficaria atrelado. Os clubes sempre devem muito para o INSS, por exemplo. Eu acho que é uma prática meio assim corriqueira de não pagar certas coisas. Não constitui, afinal, uma espécie assim de privatização de dinheiro público? Por exemplo... Não, é apropriação indébita, né? Porque eles descontam o INSS do jogador e não repassam. Transferem. Eles descontam imposto de renda e não transferem. E aí, quando tu vê, milagrosamente apareceu um Profut, apareceu um Refis. Não, eles vão lá e confessam e cai fora o crime de sonegação. Anistia. Como é que funciona para o atleta essa questão que a gente sabe, estamos falando em imposto, né, que é do tal direito de imagem. O que vai na carteira e o que não vai na carteira. Né? Como é que isso é legalmente para o jogador? Vamos lá, né? Primeiro, falando um pouco assim técnico, né? Tu explicar que um jogador tem direito à imagem. Na realidade, tudo é salário, né? É claro. É uma sofisticação que se criaram. A hora que tu tem que explicar o que é imagem. O negócio tu já vê que... Mas a lei hoje permite 60, 40... Eu nunca me esqueço aquele chileno Vargas do Grêmio. Ele ficou um ano no Grêmio e não deu nenhuma, não estou exagerando, nenhuma entrevista. E ele ganhava o direito de imagem. E para mim, da entrevista também é decorrência do contrato de trabalho. Faz parte da profissão. E para mim faz parte, né? Mas hoje como é que funciona a legislação? É 60-40. 60 de imagem? 60 no CLT? 60 na CLT e 40... 60 CLT. E 40 de imagem. Então, vamos lá, se o jogador ganhar 10 mil, 6 mil de contrato de trabalho e 4 mil de imagem. O que isso prejudica o jogador? Por exemplo, se ele não tem fundo de garantia sobre a imagem, não tem 13º, não tem férias. Se ele pedir uma rescisão indireta, porque o clube não está pagando salário e a imagem não entra... tudo pelo 60%. Tudo pelo 60%. Como é que ele recebe esse direito de imagem? Por exemplo, se eu fizer um trabalho para alguém, eu tenho uma MEI, vou dar uma nota. Eles são obrigados a... Abrem empresas, né? Então, 40% do salário é pejotizado. Pejotizado. Isso aí começou na época Parmalat, lá em 1998, 96, começou com a Parmalat. No Palmeiras ou no Juventude? Palmeiras. Mas mais no Palmeiras, né? E aí pegou essa febre, né? Teve uma época... que tinham jogadores que tinham tudo uma empresa ali por lado de São Leopoldo, tudo empresas de gaveta, né? Era o mesmo contador. E a lei permite isso? Lei permite, né? Ou seja, a lei permite que uma parte do salário seja paga... Existe um protecionismo do Estado para os clubes de futebol. Qualquer armazém de esquina quebra...
qualquer comércio pequeno quebra, o clube não quebra. O que eu acho injusto Eu falei, só para... Nós temos hoje o Figueirense em recuperação judicial. Nós temos Curitiba, Paraná, Cruzeiro, Sport, Náutico, Santa Cruz, Vila Nova. Virou moda essa questão da recuperação judicial, né? Tal Vitória da Bahia também, que está quebrada. Virando SAF, tem os mesmos benefícios ou não? Porque aí é uma empresa. Essa é uma mistificação que criaram, né? Porque tem que criar alguns mecanismos para dizer que a SAF é a salvação do futebol. Se um clube é quebrado, vamos pegar o Santa Cruz, de grande torcida, tem patrimônio, mas é um clube quebrado lá no Nordeste. Santa Cruz de Recife. De Recife. Tá. Juremir, durante uns 3 anos seguidos, esse clube na Série C, ele rivalizava com o Borussia Dortmund, ele era a maior torcida dentro do estádio. Eles são fanáticos. O Nordeste ama futebol. Aí tu pega e o clube agora quer uma SAF. Certo. O problema das SAFs é que tu bota um terceiro. Eu vou pegar o caso do Botafogo, que fica mais claro, do Textor, né, que entrou ali no Botafogo. E o Botafogo deve para jogadores desde 2005, 2006. O Bolívar, que jogou lá, não recebeu até hoje. E o Textor vai pagar? O Wagner não. Primeira questão, aí que vem. Oficialmente, a SAF teria que passar 20% para o clube quebrado, para ele ir pagando seus compromissos. Só que não passa e tu não tem o controle dessa receita. De quê? Da receita. Agora desce, todo empresário. Aí tu vê que o Textor está comprando jogador, compra isso, compra aquilo, e não aparece dinheiro lá na SAF. Compra a empresa, mas não compra o passivo. Não, é isso que conseguiu fazer a SAF, né? Que é uma regra de direito, a princípio, quem compra o ônus, quem compra o bônus vem com o ônus também. Quem comprar uma empresa quebrada vai comprar... Compra as dívidas trabalhistas. Com exceção, Varig. E com a SAF estão montando esse esquema, né? O que é a exceção da Varig? A Varig, a parte boa da Varig foi para, entre aspas, gol, né? E ficou a Varig pobre, né? A podre, sem bem e sem nada. E aí tem os funcionários não receberam? Não. Seus direitos trabalhistas? Não. Tu esvazia o patrimônio, né? Então, o que está acontecendo... A maior empresa aérea que eu andei na minha vida. Não dá para comparar com nada que tem por aí. Então, acontece com a SAF isso também. Porque tu veja o seguinte, por que o Flamengo não abre uma SAF? Porque o Flamengo é bem administrado. Não deve para mais ninguém. 35 bilhões é a última pesquisa de torcedores, quer dizer. Mas muito dinheiro envolvido. No Brasil todo, né? E estão fazendo bastante... vai aumentar. E estão fazendo bastante bagunça, né? Contratando bastante treinador, gastando. Se continuar com esse treinador aí é capaz de diminuir o número de torcedores e a receita também. Esse treinador é um fenômeno. Meu Deus do céu. Mas a administração que foi botada ali pelo Bandeira, né? O presidente do Flamengo foi perfeito, ele acertou todo o passivo. É verdade. E aí é o único clube que pode dizer o seguinte, que tem poder. O Atlético Mineiro está quebrado. Flamengo... O Palmeiras, ao dia que a Leila sair de lá, eu quero ver como é que vai ser aquele acerto de contas. E como é que se explica, por exemplo, que eu acho interessantíssimo, o fenômeno Atlético Paranaense? Que o cara lá, o Petralha, ele faz o que ele quer. Mário Celso Petralha. Não quero a Globo. Não tem Globo. É um clube bem administrado, né? É um clube... Ele é um cara meio nojento, mas ele faz coisas que são, de certa maneira, surpreendentes, até às vezes admiráveis, porque ele administra bem. Sistema. Tem outro grande dirigente hoje que a gente tá começando a surgir, é o Mário Bittencourt do Fluminense. O Mário Bittencourt está num clube endividado, mas está fazendo um planejamento parecido com o que fez o Flamengo, está pagando seus débitos. O Xerém é uma máquina de produzir jogadores, né? Então, eles têm vendido e estão se recuperando financeiramente. Tem o único treinador que apresenta alguma coisa diferente no futebol brasileiro. Ele merecia ganhar, porque enquanto não ganha, fica com esse peso nas costas. Faz, mas eu sempre gosto de lembrar o Abel Braga, que é um cara que fez belíssimos trabalhos e foi ganhar com mais de 20 anos depois de carreira. O Abel perdeu decisão 2 vezes, 2 anos seguidos, com o Flamengo e o Fluminense dentro do Maracanã, Copa do Brasil. Perdeu o título do Inter do Campeonato Brasileiro na final. Ele foi perdendo, até que quando ele começou a ganhar, não parou mais. É que é difícil esperar. Eu sempre que um treinador europeu é demitido, eu coloco no Twitter. Mas qual foi o primeiro grande clube do Fernando Diniz que a gente pode botar? O São Paulo? Teve o São Paulo, acho que ele já não tinha passado. Ele passou pelo Fluminense, voltou. Passou pelo Fluminense. Não, o Fluminense...
Ele andou no Fluminense, voltou ao Fluminense, teve o São Paulo. E Hoje no Brasil, o cara, para ser fracassado, é o cara que passa pelo Flamengo, pelo Palmeiras e não ganha nada. Porque com o elenco que esses dois têm, alguma coisa tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Né? O que está conseguindo até agora, o Vitor Pereira. Eu vejo assim, a gente está pegando várias pontas, eu vejo uma crise, quer dizer, uma crise que se mantém no futebol, né? Péssimos pagamentos, clubes que não se organizam para aumentar a receita, que não se unem para negociar a verba de televisão. Tu pega hoje também para a questão de treinadores, né? Virou uma questão que, se é treinador português, é bom. Claro. Portugal não ganhou nenhuma Copa do Mundo, mas está vindo aqui nos ensinar. E aí tu pega um treinador, por exemplo, português, bota num dos 3, 4 melhores elencos do Brasil, um deles vai ganhar. É que eles têm as melhores universidades de futebol, grandes, os caras vão estudar lá. Né? O Portugal criou uma escola, criou a mudança que o Guardiola e tanta gente adota da periodização tática, é uma escola criada pelo Júlio Garganta, aplicada pelo José Mourinho e que o mundo inteiro seguiu. Né? Então, eles têm força. Tá, mas agora... Não estou dizendo que eles joguem bem futebol. Agora vamos agora, na academia, eles são bons. E esse Abel Ferreira é bom. O Jorge Jesus, que passou aqui, é bom. O Abel Ferreira é bom, mas ele tem um time muito bom também. Eu queria ver o Abel Ferreira... No Água Santa. Exatamente. Os treinadores, em geral, pegam muitos clubes. Se tu chega contratado com o que tem o melhor elenco... Tu tem que ganhar alguma coisa. Tá, mas é muito ruim. É que nem a Fórmula 1. Mas aí, Nando, tem que ganhar alguma coisa. Mas Nando, para tu ver... O Vitor Pereira tem o melhor elenco, na minha opinião, do Brasil e não ganha. Porque eu quero dizer, o Abel Ferreira tem o melhor elenco e ganha. Então, porque ele sabe jogar com um bom elenco. O Vitor Pereira, ele está mostrando que ele é ruim. Agora, disseram que ele era maravilhoso. Eu, por exemplo, meu nacionalismo não me deixa aceitar treinador estrangeiro na seleção brasileira. Cara do mundo, Juremir. Não. Eu acabaste de contar na abertura do programa, né, Odécio, que vai fazer o prefácio em francês agora, para o escritor francês. Olha só, essa conversa de nacionalista. Qual é o critério de uma seleção? Qual é o critério de organização de uma seleção? É a nacionalidade. Diferente dos clubes, que é o dinheiro. A identidade. A identidade nacional, é por nacionalidade, claro, tu pode ter os naturalizados. Mas tu não pode, por exemplo, dizer assim, eu quero fazer a melhor seleção do mundo, eu vou comprar o Messi, eu vou comprar o não sei quem e vou juntar tudo. Não pode. Nós já tivemos em outros esportes. O vôlei já teve, o basquete já teve. No futebol, que eu lembro, não sei se outros países, mas o Brasil e a Argentina, com certeza, nunca tiveram treinador estrangeiro. É isso que eu queria dizer. Eu acho humilhante humilhante para o Brasil ter um treinador estrangeiro. Mesmo que seja Carlo Ancelotti? Mas mesmo que seja. A Argentina acaba de ganhar a Copa do Mundo. Era estrangeiro o treinador da Argentina? Não, era o assistente técnico, o Schiavi. Assumiu, não tem tu, vai lá, Schiavi. Então... Ele assumiu, veio aqui, ganhou a Copa América do Brasil dentro do Maracanã. Com a memória de vocês. Mas só para rebater a questão dos portugueses, né? Para não ficar assim no ar. A CBF tem um curso de formação de treinadores. Tem. Cobra um dinheirão. O nosso curso não é aceito lá fora. Qualquer treinador que fizer o curso da CBF, Wagner Mancini, Dorival, não pode treinar lá fora. Porque nossos cursos não são reconhecidos. Em compensação, no Brasil... Em compensação, aqui no Brasil, tu chega e tu entra como treinador. Então, existe para mim... Fora onde eles não podem treinar? Porque o Filipão treinou já, o Parreira treinou já. Mas esses... Na Europa. Agora ontem a gente viu o Thiago Nunes treinando na Europa, o Sport Cristal. Na Europa, se tu não a nossa licença CBF não é reconhecida. Aí vem a falha da CBF, falha da Conmebol, e aí tu vai vendo como é que é tratado o futebol, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse é o problema. Nós somos maltratados. Que é muito melhor que o da CBF. Eu fiz o curso de treinador do Sindicato dos Atletas. Do Sindicato dos Treinadores. Dos treinadores aqui do Rio Grande do Sul. Me digam, vocês aí que têm boa memória e toda essa vivência no futebol, dos países que já ganharam a Copa do Mundo. São 8, né? Os campeões do mundo. Uruguai, Argentina, Brasil, França, Itália, Inglaterra. Alemanha. Falei Alemanha? E Espanha. Alemanha e Espanha, 8. 8. Desses 8, quantos já tiveram técnico estrangeiro? Que ganharam? Boa pergunta. Eu acho que nenhum. Não se pode pensar que o Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa do Mundo de 10 em 10 anos. A Copa do Mundo é disputada por muitas seleções importantes. Mas não dá para cair sempre nas quartas de final. Não, tudo bem, mas não o Brasil. Mas assim, o futebol é feito muito de estratégias e também tem um peso enorme. O acaso,
o erro, o inesperado. O Brasil foi eliminado desta vez, não por culpa do treinador, foi eliminado por um erro que o jogador cometeu, entrou... Mas eu acho que o treinador foi mal. O Tite foi mal no último jogo. Mas assim, substituiu mal, fez más escolhas. Qual foi a estratégia? Eu não sou fã do Tite, mas assim, qual foi a estratégia que ele adotou que penalizou o clube? Ele botou um cara para o cara ser marcador no meio-campo. O cara, quando aconteceu o gol que nos desclassificou, o cara estava lá no ataque. A gente tinha que amarrar o cara. Verdade, mas a gente só fez um gol porque, olha, o Neymar é muito craque, porque o Brasil não criava nada. Mas quem tem o melhor grupo de jogadores hoje não é o Brasil, é a França. Tá bem, Julinho, mas daí nós temos que perder para a França. Nós com o Tite perdemos uma Copa para a Bélgica e depois para a Croácia. Que não são, com todo respeito, mas é ali o... Será que nós não exageramos? É o Fortaleza, então não é o Palmeiras e o Flamengo. Será que nós não exageramos o tempo inteiro por força da nossa história, a nossa capacidade? Será que nesse momento os nossos jogadores não são do tamanho da Croácia? Mas olha só, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Real Madrid. Nós temos o Neymar, que mal ou bem é craque. O Casimiro é titular, é o melhor volante do futebol mundial. Nós temos grandes jogadores. Eu acho... Não, nós temos bons jogadores. Eu não estou dizendo que tem que ser técnico estrangeiro, mas eu acho que o Tite treinou bem a imprensa. Eu gosto do Tite, mas treinou bem a imprensa, porque eu só vejo elogios. Porque não é possível, com a capacidade do futebol brasileiro, em 2 Copas do Mundo, tá? O Brasil cair nas duas vezes, nas quartas de final, para a Bélgica e depois para a Croácia. Mas o que eu quero dizer é uma questão de princípio. Eu gosto de seleção. Acho que o melhor princípio de organização de um clube esportivamente é o da seleção, porque não é o dinheiro. Eu não posso comprar os jogadores para formar o melhor clube. É a nacionalidade. E alguns naturalizados. Agora, e aí o meu orgulho é pensar assim, nós ganhamos deles. Nós, brasileiros, ganhamos da Alemanha, ganhamos da França, que bonito. Agora, se quem nos organiza e nos comanda e nos dirige é um estrangeiro, qual é o nosso orgulho? Eu vejo, né, Júnior, a questão que falou antes, para mim é tudo uma questão de identidade, né? É isso? Nós podemos ter melhores jogadores em várias posições, podemos ter melhor técnico, mas nós não temos um exemplo de cuidado da CBF, de federações, um cuidado em si com o futebol. Eu concordo contigo em tudo, mas na seleção, a nossa seleção tem um tratamento que poucas do mundo têm. Poucas do mundo têm. A nossa seleção... Eu não estou dizendo que está faltando... jogadores que têm tudo, mimados. Eles não carregam nem um fone de ouvido se eles forem pro programa. Entendeu? Eles são... A nossa seleção tem tudo. Dancinha? Não, claro que não é, mas eles não estão reclamando da dancinha. O que eu estou dizendo... Tá, eu sei, mas o que eu estou dizendo é que a seleção brasileira tem tudo. O melhor campo é da seleção, o melhor hotel é da seleção, tudo de melhor é da seleção. Também, a França também. Então não. E a Alemanha está caindo. A CBF, eu só estou dizendo isso, a CBF pode ter milhares de problemas, mas na seleção eles dão o melhor. Eu estou dizendo que tem um imaginário. Mas não é dar o melhor. Eu não estou falando em questão de, porque pare melhor hotel, pare mais aquilo. Eu estou falando em questão de respeitabilidade como instituição em si. Será que os jogadores respeitam hoje a seleção da CBF? Será que a CBF se impõe como uma entidade séria? Ou aquilo ali é um oba-oba também? Mas a CBF nunca foi séria e nós ganhamos 2 Copas do Mundo sob a gestão do Ricardo Teixeira. E com o Médici de presidente. O Médici de presidente em 70, nós fizemos aquela campanha espetacular. O futebol sempre atropelou isso. Mas eu concordo que essa geração de jogadores atuais, essa última agora, eu senti uma distância deles. Eu vi, assim, muita reclamação, muita preocupação com rede social. Tu ia ver as entrevistas coletivas, era recado pro Casagrande, era recado para não sei quem. Gente, né, falem para a torcida brasileira. Não blindaram. Falem para quem está torcendo. Né? Aí reclamam que os argentinos torcem mais, mas eu vejo que os argentinos se emocionam mais com o seu país. Eles parecem entenderem mais. Né? Mas quanto tempo ficou a Argentina sem ganhar nada? Nada. Ficou 20 anos. Sem dúvida. Não ganhava nenhuma Copa América. Não, mas é que eu estou trazendo uma queixa dos jogadores atuais. O Kaká chegou ao absurdo de dizer que o Ronaldo no Brasil era só mais um gordo caminhando na rua. Foi. Né? Que na Europa e na Argentina ele seria um ídolo. Vem cá, ele é um ídolo aqui no Brasil, claro, só o Kaká não sabe disso. O que eu acho é que futebol é assim, o maravilhoso do futebol é que de repente vem um Água Santa e ganha do Palmeiras. E aí perdemos esta, vamos para a próxima. Vamos tentar descobrir os erros e melhorar. Mas a ideia que, a meu ver, predomina hoje é de que se a gente trouxer um estrangeiro, por ser estrangeiro, ele vai ganhar. E que com ele vai se ter um futebol científico. O futebol não é científico. O que ocorre na seleção usa a ciência em determinados domínios, mas ele não é científico. Em campo,
predomina a criatividade, o erro, o acaso, o improviso, tudo. E aí acontece um detalhe, por que o jogador errou da bola quando ele podia fazer o gol? Não tem ciência que vai explicar isso, ou que vai impedir o jogador de errar o chute. Quando eu falo, Júnior, da identidade, é não entender... Olha, algumas coisas que aconteceram. A gente tinha um país antes da Copa, e tem um país ainda, absolutamente dividido. Bolsonaro, Lula, a gente acompanhou isso. Aí tu vê os jogadores do Brasil, como Thiago Silva, como o goleiro Alisson, né, todos se posicionando numa eleição, sabendo que vai ter gente que vai odiar aquilo. O Neymar faz o absurdo de gravar musiquinha com o Bolsonaro, de participar de live com o Bolsonaro. Não blindar. Né? E aí a CBF deixa acontecer. A camisa da seleção hoje é uma camisa hoje que eu conheço muita gente que não bota mais. É claro. O Francisco Marshall defende que se acabe com a amarelinha. Podia. Né? Que se crie outra. Que acho que foi um símbolo que foi destruído. Mas em campo... E a seleção deixou isso acontecer. Agora eu já fico um pouquinho radical, né? Essa camiseta também que tu fala amarelinha aí, não pode ser a camiseta da CBF, teria que ser camiseta brasileira. Porque quem se adonou daí a CBF que adonou nosso futebol. Mas hoje ela é uma camiseta, agora o ex-presidente voltou, o Bolsonaro voltou agora lá das férias, por conta do dinheiro público, das férias lá em Miami, ele voltou e eu passei no centro aqui, vindo, acho que foi até onde que eu estava vindo para cá, passei na frente aqui da Assembleia, já estavam lá todo mundo de camisa da seleção, Nando, bandeira do Brasil, quer dizer, hoje tenho vergonha de ver uma bandeira do Brasil. Nando, o Neymar é um sujeito assim, em muitos aspectos, eu diria, desagradável. Agora, naquele jogo contra a Croácia... ele joga muito. Ele jogou e lutou. Quem falhou naquele jogo foi o Operário. Como é que era o nome do rapaz lá? Que foi pro ataque, que entrou... O Fred joga muita bola. Quem falhou não foi o Neymar, fez a parte dele. Não tem nada a ver. Fez um golaço maravilhoso. Eu tô só falando dessa falta de empatia, Júnior, que fica a Copa inteira. Tu chegasse a falar que foi por causa da dancinha, foi por causa da carne com ouro. Não, mas esses assuntos vinham porque não tinha empatia da seleção. A seleção não se comunica com a população. Os jogadores moram na Europa e acham que o povo brasileiro vive aquela realidade. Então, eu faria o seguinte, coloca o Fernando Diniz na seleção. Aí eu fecho contigo. O Fernando Diniz é menos treinador... Mais do mesmo eu não aguento. Tem 4 anos, bota o Fernando Diniz agora. O Fernando Diniz é menos treinador do que esse do Flamengo? Porque, dá uma aula para esse Flamengo. Eu não tenho nada contra estrangeiros, não é xenofobia. Mas também não pode ser vira-lata. Não é porque o cara é estrangeiro que ele é bom. Não, quando até eu respeito o estrangeiro que falaram. Falaram do Carlo Ancelotti. Nós estamos falando agora, qualquer estrangeiro não. O Ancelotti é um cara consagrado, campeoníssimo. Agora vamos ver o seguinte, ele treina uma seleção que, certo, o Real Madrid é uma seleção que se jogar contra a seleção brasileira... Não, mas ele é um vitorioso antes já, né? Eu queria ver ele ganhar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos com o Internacional atual. Aí eu ia tirar o chapéu para ele. Aí também tu quer demais, né, Júnior? Mas vai ganhar com a seleção do mundo. O Real Madrid é uma seleção do mundo. Pega os melhores da França, pega os melhores da Espanha, pega os melhores do Brasil. Jogam, treinam toda semana. Mas o Ancelotti ganhou com a Itália, ganhou na Itália com os clubes que treinou. O que eu digo é o seguinte, é que ele ganhou sempre com amigo máquinas. Do Falcão, entendeu? Tem esse... Tá certo. Não, eu não tenho nada contra ele. Eu acho que ele deveria... Ele é italiano? Ele é italiano. Vou dar até uma balaqueada aqui, Gemeiro. Ele deveria treinar a seleção da Itália. O Falcão estava se recuperando uma cirurgia, não sei o quê. Eu casualmente estava lá na casa do Falcão e a gente estava conversando, toca o telefone, chama a senhora, telefone aí, Paulo. Ele vai atender o telefone, eu ouço assim, Carlo, como tá? E o papo se segue em italiano. Depois eu fiquei sabendo que o Carlo não era o Carlo Guimarães, era o Carlo Ancelotti. Legal. Não, beleza. O Falcão é um... Aí o que eu estou fazendo aqui é um ratão, né, participando desse debate. Tá bem. Não, mas eu concordo contigo, Júnior. Agora, se o Tite tem sucesso na seleção, e seleção não seria só ganhar, tá? Evidentemente que a gente seguiria com o técnico brasileiro. Claro. O problema foi de novo sair numa quarta de final. De novo, com aquele que é tido como o maior técnico brasileiro. Pô, se o Tite não consegue, nós vamos ter que ir para um outro nível. O Neymar, naquele jogo, ele estava fazendo sinal para os companheiros, não precisa ir. Terminou, gente. Terminou. E aí, como se dizia antigamente, um centro médio, o volante se meteu, o atacante queria fazer um gol. Por que ele não estava lá atrás marcando? O que o treina? Porque os jogadores não são peças num jogo de xadrez que o treinador mexe. Ele mexe quando está conversando, mas quando está lá dentro de campo, eles fazem
Mas eu Agora que o o treinador jogo tem comanda. que entender o jogador que ele tem. Se ele bota o Fabinho naquele momento, ao invés do Fred, ele sabe que o Fabinho não vai fazer aquilo. Porque a posição do Fabinho ficaria Fabinho e Casimiro, duas torres. Fecharia. Nós estava ganhando o jogo. Faltava 5 minutos, não precisava ninguém pra frente. Eu não sei por que ele fez essa escolha. A culpa não é dele, não é dele. cara- Agora, tirar o Vinícius Júnior a 10 minutos. Isso foi um erro. Sabe? Não botar o Martinelli, que tinha entrado uma vez, feito gol, jogado Mas bem. de de toda maneira, o Brasil perdeu, a meu ver, porque o Fred errou. Eu queria conversar com o Fred. O que te deu na cabeça? Por que tu não foste o simples carregador de piano? Ficou lá no meio, marcando direitinho. O que foi fazer lá na frente, meu filho? É. O Tite deve ter pesadelos. Pô, botei o Fred, eu confiava no cara e o cara fez aquilo. É. Eu sou de uma teoria, eu sou seguidor de um filósofo francês, o Edgar Morin, que diz o seguinte: na vida, em praticamente todas as atividades, é preciso levar em consideração o fator imprevisto, o fator acaso. Nós não podemos controlar todos os fatores, muito menos num jogo como o de futebol. É uma ilusão pensar que o técnico realmente vai controlar todas as peças. Não, ele planeja e depois acontece o jogo. E o fabuloso do jogo é que conta com a individualidade de cada um e ninguém é robô. Ô, Décio, pro jogador brasileiro, tá? O que mudou se é que mudou e se é bem visto, se melhor, enfim, qual é o impacto dessa chegada de tantos estrangeiros agora pro futebol brasileiro? Porque antes iam alguns só para grandes clubes, agora clubes médios estão contratando. A Federação dos Atletas se manifestou na CBF contra a participação de 7 atletas estrangeiros, né? Aumentou de 5 para 7. Já está em 7, não era 5? Já está em 7. Já está em 7. Foi aprovado em 7. O Brasileirão, então, é 7. 7. O que a gente está vendo, aí é para uma escola total. Os clubes têm formação de atletas. Para que vai servir esse atleta se tu vai ter 7 estrangeiros? Foi aprovado por unanimidade pelos 20 clubes da Série A. 7 atletas. Aprovaram. Aprovaram por unanimidade no colégio. Tá, isso então tá valendo só para a Série A. Para a Série A, B, não sei para C e para D. Para A e para B Vale para tudo agora, então. tá valendo. Para B eu sei que também Tu tá acha que vai valendo. impactar aqui pro nosso atleta? Eu penso como dono de uma escola de formação. Eu tenho um clube, eu gasto dinheiro formando atleta, mas eu tenho 7 para ocupar já estrangeiro ocupando aquele espaço. O que vai acontecer? Vai continuar... Muito jogador vai continuar saindo do Brasil sem a gente saber quem é. Porque eles estão trazendo o jogador pronto de fora, e geralmente quem vem aqui é do Uruguai, da Argentina, onde que o nosso poderio econômico salarial está melhor para os jogadores virem aqui, mas tu está menosprezando nossa escola. Nós estamos deixando de ter espaço. E às vezes eu me pergunto, então para que um clube vai ter base, formação de jogador na base? Você vai botar 7 já de fora? Ô, Nando, doutor Décio é um nacionalista como eu. Não, poderia ser feito, senhor Meire, a FIFA então estabelecer, né, que além dos jogadores, o treinador também deve ser do país. É isso. Para mim é uma questão do princípio organizador da competição. Se o treinador pode ser estrangeiro, por que os jogadores não podem ser todos estrangeiros? Mas aí acaba a ideia de seleção. Porque a ideia de seleção, no fundo, é assim, ó, nacionalidade sem nacionalismo. Não é para odiar uns aos outros. Sim. Mas é uma espécie de guerra simbólica. A gente não vai invadir a Argentina, mas vamos ganhar deles no futebol. Agora, nós vamos ganhar da Argentina no futebol, nessa guerra simbólica, sendo que o nosso comandante é argentino? É um jogo de hora, né? Claro. É só um jogo, não é verdade jogo. aquilo, mas é um jogo, mas a gente quer ganhar da Argentina. Claro, e tem um simbolismo, nós contra eles, mas sem nacionalismo, sem xenofobia, sem ódio. Terminou o jogo, acabou a guerra simbólica. Mas o Jeremírio não é até na questão de nacionalismo meu, né? Mas agora tu imagina, tu sabe o que por exemplo, o Grêmio e o Inter gastam e investem em base. Muito, né? Aí tu vai trazer 7 estrangeiros. Quer dizer, Mas eles gastam na base com estrangeiro. Eles vão começar a trazer estrangeiro de 15, 16. Mas, por enquanto, 17. a regra da FIFA Aliás, proíbe trazer com menos de 18. A minha pergunta era essa, porque o senhor falou bastante aí da situação de muitos clubes brasileiros, do ponto de vista da organização e das finanças. E Grêmio e Inter, como é que estão? Bem, se tu olhar, recentemente aí o presidente do Grêmio falou que recebeu o ano passado com um déficit violento, né?
E, às vezes, em quando, a gente trata desse assunto assim com certa cerimônia. O déficit do Grêmio foi 50, 80 milhões, não me lembro quando foi que disse. Eu me lembro do Inter, do presidente do Inter, falar em 80 milhões do déficit do Inter. E a gente não pensa o que é essa palavra déficit. Olha, se o clube teve um déficit de 80, significa que ele gastou 80 a mais do que ele arrecadou. E aí está a prova que os clubes não podem dar certo. Se o Inter gastou 80 a mais, arrecadou X e gastou 80 a mais, ele está devendo 80. E cada vez essa conta vai aumentando mais. Grêmio, Inter, tentam se controlar, mas o Inter hoje a gente sabe que está numa situação financeira muito, o Inter também, eu acho, muito próxima de... o dinheiro do Yuri Alberto, né, que ele contava, né? Mas 80 milhões de déficit é muito dinheiro. Não faço a menor ideia que seja isso, doutor. 80 milhões? Por exemplo, o orçamento do Grêmio esse ano está... Estou devendo R$800, eu já entro em pânico. O orçamento do Grêmio esse ano diz que é 400 milhões. Se é 400 milhões, tu pega 80 milhões, tu vai ter ideia do que é. Num ano só. O que eu acho errado também... é gastar mais. Claro que é uma alquimia tu ser diretor, o presidente de um clube, tu tá na Libertadores e fazer um planejamento, eu vou chegar até a final, isso, mas aquilo, contrata jogadores e cai na primeira fase. Existe uma mágica contratar. Agora, tu também tem que ter o seguinte, qual é a tua renda? A tua receita fixa por exemplo, do Rio Grande do Sul é o brasileiro e o gauchão. Não pode contar muito. E o problema é que os clubes contam muito com o ovo, né? Antes dele surgir. Vão gastando. E aí está esse endividamento. Faz 25 anos que existe a Lei Pelé, faz 25 anos que os clubes estão quebrados, 25 anos que se fazem programas e não muda nada. Não existe responsabilização Clube quebrado, clube devendo para o governo, paga salário de 1 milhão, 2 milhões para um jogador. Isso é difícil de aceitar. Porque aí tu está transferindo o dinheiro que tu tinha que pagar para o Estado, que ia para a União, que ia usar nas suas despesas, que são em nosso benefício, a União não recebe. Que ela deveria receber. Quem é que está recebendo? O jogador que ganha 1 milhão, 2. Quando ganha, né? 2 milhões, né? Quando ganha, né? Tirando ali no Flamengo, o resto a gente já sabe que vai querer. Por exemplo, agora, quanto ganha o Luiz Soares do Grêmio? Dizem que ganha 2 milhões e meio. 2? Eu achei que era 1 em alguma coisa. Não, mas igual. Mas vamos lá. Mas menos de 1 não é. Não. É 1 milhão em alguma coisa. O jogador não põe... O Ener Valencia que vem pro Inter vai ser 1 milhão em alguma coisa. O jogador não põe a arma. É o clube que contrata. Já vem a primeira responsabilidade, né? Se estou devendo para o governo 80 milhões e vou contratar um jogador que vai me custar mais de 1 milhão por mês. Mas não estão só devendo para o governo, estão devendo para outros jogadores. Quantas empresas ou quantos empresários tu vê chorando que estão devendo isso, tu vê devendo, daqui a pouco o cara adquire mais 10 novas lojas, mais 200 novos, não sei o quê. E aí tu vai ver, tá quebrado. Mas se nós estivermos devendo... Estamos fritos. Estamos fritos. Mas é uma conta matemática, né, que não pode fechar, né? Se tu gasta mais do que tu arrecada, uma hora tem que estourar. Pois aí que entra, por exemplo, eu acho, houve uma época em que eu acompanhava mais. A legislação europeia era mais restritiva em relação a isso. O clube que está devendo pode contratar. Eles têm lá o pode até ser rebaixado se não pagar. Eles têm o licenciamento, né? Que aqui se resiste ao licenciamento. Questão de uns 10, 12 anos atrás, a FIFA pediu para a Conmebol adotar o licenciamento. Até hoje a Conmebol não faz nada. Na Europa, qualquer clube, quando termina a temporada, tem que apresentar as suas contas, que pagou jogadores, comissão técnica, que está em dia com o seu caixa, já está com o estádio preparado. Aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui é terra de ninguém, né? Se tu fizer isso. E aí vem porque sempre tem a conivência do poder público que vai passando a mão. O clube está quebrando, faz uma leizinha, faz mais isso, vai mais aquilo. Agora está essa novidade das recuperações judiciais, né? Isso aí vai ferrar de novo com os atletas, empregados, fornecedores do clube. Porque os caras estão querendo deságio. O Cruzeiro, só para tu ver, ano passado o Cruzeiro apresentou o plano de recuperação fiscal, queria um deságio de 90%. E deram? Os credores não. Não. Está lá ainda em discussão. Eu já pedi algumas vezes, doutor, não me deram esse negócio. Nando, eu te devo 100, mas eu te pago 10, tudo bem?
Não, Sim, como é que alguém vai aceitar? Mas aí eu o tô pior... aqui no CID bancário, já fui algumas vezes lá no banco, então, olha, a dívida é tanto, eu falei que eu pago 10% para nós quitar, isso aí dá certo? Agora. Não dá. Agora, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, vamos deixar para lá. Não consigo isso, doutor. Não. 90%. O brabo é tu olhar, o clube vai lá e contrata o jogador, gasta um dinheirão com o jogador, né? Não paga, aumenta. Só para tu ver, o Cruzeiro deve para o ex-goleiro, o Raul Plasma ainda. O Raul Plasma? Tem dinheiro para quando eu era criança. Tem dinheiro para receber do Cruzeiro. Campeão mundial do Flamengo. 300 e poucos mil ainda ele tem para receber do Cruzeiro. Quer dizer, pelo plano... O Vasco deve ir pro Romário até hoje, né? Raul, camisa amarela, primeiro goleiro jogado de camisa amarela. Raul, Leandro, Figueiredo, Mozart e Júnior, Andrade, Adili, Zico, Tita, Nunes e Lico. Time Que campeão do maravilha. mundo, 3-0 no Liverpool. Então tu vê a dívida que nem essa aí, 300 mil devem para ele, imagina chegar para o Raul. Tu quer agora 30? O Raul Plasma é sensacional, vai ficar para os netos. Se que vai ficar... A gente Mas está olhando hoje o processo judicial de cobrança de clube, é tudo à base de 15 anos para cima. O Vasco cima. não paga mensalidade ainda para o Romário? Não sei. O Romário, que eu me lembro, É que o Vasco tinha uma dívida com ele... O resto da vida. Que era pro resto da vida, era tipo assim, É que 240 meses. O Eurico que sabia, né? Bom. O Eurico que dizia que sabia quanto é que era a dívida, né? O Eurico sabia de tudo. Uma vez ele foi assaltado, coitado. Tomaram e ele tava o dinheiro com da Receita. toda a renda de São Januário do jogo estava na mala dele. Ele foi assaltado. Só Apenas isso. a dívida trabalhista... Era azarado, né? A dívida trabalhista do Botafogo e do Vasco deve estar em torno de... Trabalhista, em torno de 170 a 180 milhões de reais. Assim, ó. Tu pega isso aí, é praticamente um ano de televisionamento. Nunca será paga. O Fluminense deve 75 milhões. E aí o presidente lá, o Mário, que está fazendo trabalho, está pagando em torno de 18 milhões por ano. O Fluminense, com o que está jogando, eu acho que a gente podia bater essa dívida. Nós podíamos conversar isso aí com o governo. Está jogando muito bem o Fluminense. Não, mas merece... Mas não é com o governo, é com os atletas, né? É para os não, com os atletas. Essa é dos atletas, Então tem a essa dívida tem com que o pagar. governo. Se está jogando bem é por causa dos atletas. Mas tu vê o seguinte, ele em 6, 7 anos ele termina essa dívida, se continuar. Aí, hoje... Mas então ele fez tipo assim, um financiamento para pagar, um planejamento e está pagando. Ele chamou os credores... E está pagando. Em janeiro de 2022, chamou os credores, apresentou um plano de pagamento que foi aceito pelos credores e está honrando. Não, então é aquele cara que tem dia, né? Tem dívida? Tem dívida, mas estou pagando. Não, tu pega o presidente, pega a dívida de 2003, 2004, 2005, os jogadores que jogaram lá. Daqui a pouco dão devendo para o Rivelino ainda, o Fluminense. E aí ele acertou, mas ele está num trabalho parecido com o do Flamengo. Vai acabar com o déficit trabalhista dele e vai ficar pronto para investir. O problema só é aquele, né, quando entra, porque tem vários tipos de presidente, né? Tem uns que gostam de ganhar título, tem outros que entram para pagar título. Para pagar título, é verdade. O brabo é quando entra algumas pessoas irresponsáveis, de repente o Mário faz esse trabalho, entra um próximo presidente... Não paga título e não ganha título. E sai gastando, né? Esse é o problema. Doutor Décio Neuhaus. Neuhaus. É alemão. Tem que cuidar o alemão. Neuhaus. Nossa, eu nem vou nem tentar. Não é uma simplificação assim, né? Não. Vou pedir pro teu amigo Chat GPT. Pede pro GPT ensinar a pronúncia desse nome. Valeu, Juremir. Valeu. Foi muito bom. Fernando Diniz ou Ancelotti? Fernando Diniz. Disparado, Fernando Diniz. Mas sem hesitação. Obrigado a nossa Fernanda que está aqui. Ô Fê, tu que é uma grande artista, a Fernanda é música. Como é que o pessoal te acha para você? Tu consegue vir até aqui uns segundinhos ou tu não consegue largar aí? Consigo. Então vem aqui 2 segundos só para avisar o pessoal onde é que te encontra aí para ouvir as tuas canções, né, no YouTube. Ela é compositora, né? Fernanda H. Fernanda H no YouTube ou no Spotify. H-A-G-A. A-G-A-H. Para facilitar, porque o meu sobrenome também é alemão, era Hartmann. Eu achei que ia ficar muito difícil. A-G-A-H. Isso aí. Então tá. Vai ali no YouTube. Valeu, Fernando. A gente volta então na semana que vem. Grande abraço. Agradecido. Bom ver vocês dois de novo. Né? Foi muito legal o papo. Muito legal. Futebol em qualquer área é sempre fascinante. Né? Assunto bom. Tchau, gente.